Simulado da banca IBFC para você. Olha só, vamos aqui resolver a primeira questão, hein? Texto 2, o progresso é o que nos mantém vivos. O que é que vamos fazer? Não vamos ler o texto, né? Primeiro a gente vai lá embaixo ver se dá para resolver a questão sem ler o texto, tá? Observe o modo verbal desta oração. Veja que não precisou do texto, ó. Ele já está te dando aqui o texto, o que ele quer. Nunca pare de aprender. Nunca pare de aprender. Ele se refere a uma das explicações apresentadas. Assinale a alternativa que apresenta a que explicação esta oração se refere. Esta oração aqui, ó. Nunca pare de aprender, nunca pare de aprender. Esse nunca pare de aprender está no modo indicativo, indica um fato certo ou concreto? Está no modo subjuntivo, indica um fato duvidoso ou hipotético? Está no modo imperativo, indica uma ordem, proibição ou pedido? Está no modo subjetivo, incide sobre o sujeito da oração? Está no modo objetivo, incide sobre o objeto direto da oração. E aí, quem sabe responde, quem não sabe vem comigo aqui, olha só. Vamos lá. Modo indicativo, indica um fato certo e ou concreto, olha só. Isso aqui, por exemplo, ó. Lembra se eu falar aqui, ó. Vamos lá. Eu estudo todos os dias. Todos os dias. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Olha só o modo indicativo. Essa frase aqui, ó, parece-se com essa. Nunca pare de aprender. Eu estudo, tu estuda, eu aprendo. Vamos trocar esse verbo estudar por aprender. Eu aprendo, tu aprendes, ele aprende. Está igual aqui? Olha só. Não, né? Não tá. Está no modo subjuntivo. O modo subjuntivo é o modo da dúvida. Por exemplo, talvez eu aprenda. Talvez eu estude. Talvez isso. Talvez aquilo. Tem alguma coisa parecida aqui? Não diga que tem, que não tem. Agora veja só. Veja só a letra C de caramba, acertei. Veja só a letra C. Indica uma ordem, proibição ou pedido. Por exemplo, estude agora. Viva agora. Inscreva-se agora. Inscreva-se agora. Olha só, inscreva-se, por exemplo. Ó. Opa. Eu estou meio bêbado. Ô, caramba! Calma. Inscreva-se neste canal. Inscreva-se neste canal. Estou falando o quê? Estou dando uma ordem, tá? Educadamente, né? Inscreva-se neste canal. Indica o quê? Uma ordem, um pedido. Aqui, ó. Ordem ou pedido. Se eu falo não se inscreva nesse canal, é o quê? Uma proibição, é um pedido proibido, vai. Então aqui fica fácil, né? Fica fácil aqui, modo imperativo. O modo imperativo aqui, ó, o imperadorzinho aqui, para você não esquecer. Então aqui, questãozinha muito fácil, que você não pode errar. Letra C de caramba, acertei. Olha só, cuidado com a IBFC, tá? A IBFC, ela vai pedir muito conceito para você. Ela vai querer que você, no caso aqui de verbos, ela vai querer que você saiba os conceitos principalmente. Então, tem que ter cuidado. Vamos aqui à próxima questão. Sonhos, estranhos sonhos. A gente não vai ler por enquanto. Vamos descer aqui, para ver se a gente consegue resolver sem ler o texto. Vejamos aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só. O emprego recorrente de pronomes de primeira pessoa do singular
confere o seguinte efeito ao texto. Atenção, aqui você tem que saber primeiro o quê? Você tem que saber primeiro aqui quais são os pronomes de primeira pessoa do singular. E para quem esqueceu, os pronomes de primeira pessoa do singular são eu, me, mim, lembra? Me, comigo. De segundas, te, ti, contigo. Lembra disso? Me, mi, comigo, te, ti, contigo. Então, a primeira pessoa, ela representa o quê? Representa quem fala, né? Quem fala. E quem fala no texto, quem é que fala no texto? Quem fala no texto vai ser o autor, Olha aqui, vamos voltar aqui para você ter, só para você analisar aqui o que ele está pedindo, ó. Essa partezinha daqui, ó. Apesar de ser corajoso, vivendo na comunidade, quando eu chegava à cidade, olha só outro, me tornava um covarde. Ali era tudo muito estranho para mim. É isso aqui que a questão está se referindo. Voltando aqui, então, eu, me, mim, comigo, te, ti, contigo. Então, primeira pessoa aqui é quem fala, é o autor. Então, vamos na questãozinha aqui. Olha só, essa questão é fácil, hein? Letra A. Contribui para uma maior objetividade na apresentação dos fatos por meio do distanciamento do enunciador. Quem é o enunciador? Olha só, o enunciador é quem? É quem fala, é quem escreve, é o autor. Olha só, quando o autor usa eu, ele está se distanciando. Olha aqui, contribui para uma maior objetividade na apresentação dos fatos. Olha só, ele está se distanciando dos fatos. Ele está se distanciando aqui dos fatos, o autor? Distanciamento dos fatos? Não, né? Eu vivi, eu fui, eu passei. Ele está justamente ao contrário, ele está se colocando dentro das experiências. Ele está vivendo aquilo naquele momento. Olha só a letra B. Evidencia, esse pronome aqui, ó, esses pronomes eu, me, mi, pronome de primeira pessoa, evidencia o caráter pessoal das experiências apresentadas pela perspectiva do enunciador. Olha só, experiências, né? Olha, de caráter pessoal, experiências de caráter pessoal do autor. É exatamente isso aqui, é exatamente essa questãozinha aqui, ó. Exatamente isso. Vamos ver as demais. Provoca um deslocamento em relação ao agente das ações, tornando-o mais impreciso. Não, esse eu aqui, o me aqui, ele não faz esse deslocamento, né? Ao contrário. Olha só a letra D de doido. Permite a apreensão dos episódios descritos a partir das perspectivas de todos os agentes. Não é todos. Esse me, mi, comigo não se refere a todos os agentes, apenas ao autor, né? Olha aqui embaixo. Insere o leitor como interlocutor no processo de resgate de memórias realizado pelo enunciador, pelo autor. Não. Se ele tivesse falado você leitor, você amigo, você etc. Ele não fala você, ele fala eu, sempre a primeira pessoa. Então aqui ficou fácil. A alternativa B de bora estudar. E se você for legal, se inscreve nesse canal. Não vamos ler o texto agora. Vamos tentar saber aqui o que a banca está pedindo. Vamos lá, vamos! O emprego de um verbo flexionado no pretérito mais que perfeito no primeiro período do texto pode ser explicado por indicar uma ação. Assinale a alternativa correta. Nesse caso aqui, ele está querendo o conceito do pretérito mais que perfeito. Vamos ver aqui, olha só. Uma ação, o pretérito mais que perfeito é uma ação passada que não foi concluída. Ação passada que não foi concluída. Uma ação passada que não foi concluída, por exemplo, ó, vamos dar um exemplo. Eu comia.
Olha só, eu comia, eu vivia. Veja essa terminaçãozinha aqui, ó. Eu comia, eu vivia. Então não é uma ação passada não concluída. E a ação passada não concluída é o pretérito imperfeito. Imperfeito. Não pode esquecer que pretérito é o mesmo que passado. Então aqui é passado imperfeito. Esse imperfeito aqui, ó, não é de errado. Esse imperfeito é de inacabado, tá? Incompleto. Coloca inacabado. Inacabado. O imperfeito é inacabado. Na verdade, seria o quê? Um passado. O pretérito imperfeito é o passado inacabado. Então, olha só, eu comia, ou seja, olha, ele comia, não acabou. Agora, eu comi, veja só, eu comi é diferente. Eu comi é acabado, e o acabado é o perfeito. Olha só, acabado está perfeito. Então, eu comi, ontem eu comi, é o quê? É o passado, olha só, eu comi. Eu comi é o passado perfeito. Passado perfeito. Porque é um passado completo, acabado. É o passado acabado. Eu comi. Então seria o pretérito perfeito. Aí você troca o passado para ficar mais... o pretérito perfeito. Entendeu? Entendeu, né? Deixa eu só apagar aqui. Entendeu? Tá entendido. Entendido. Então aqui, ó, aqui seria o pretérito imperfeito. Eu comia. O pretérito imperfeito não tem nada a ver com o pretérito mais que perfeito. É uma ação futura que se relaciona com o fato passado. Ação futura que se relaciona com o passado. Ai, meu Deus. E agora? E agora? E agora? Ação futura que se relaciona com o fato passado. Esse aqui, olha só, esse aqui é o futuro do pretérito. Olha só, ação futura é o futuro com o passado. Futuro com o passado, passado é o pretérito, então é o futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Exemplo aqui. Opa, cadê um exemplo do futuro do pretérito? Olha, faz assim, ó. Se ontem, olha aqui. Se ontem fosse hoje, eu teria chegado. Muita gente fala chego, né? Olha só, se ontem fosse hoje, eu teria chegado. Se ontem fosse hoje, eu teria chegado. Então, futuro do passado, futuro aqui, futuro do passado, futuro do pretérito, ela expressa possibilidades, hipóteses. Então, aqui não tem nada a ver com o pretérito mais que perfeito. Aqui é o futuro do pretérito. É uma ação presente que foi iniciada no passado. Olha só, mais que perfeito é uma ação presente que foi iniciada no passado. Ação presente iniciada no passado. Vamos pegar um exemplo aqui. Outro exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos aqui do C, né? Estamos na letra C de caramba, acertei. Vamos aqui, ó. Um exemplo aqui que foi iniciada no passado. Uma ação presente iniciada no passado. Vamos lá. Os filósofos ainda procuram. Eles procuram. Olha só. Começou no passado, eles ainda procuram, estão procurando. Iniciada no passado, foi iniciada no passado e ainda está no presente. O presente que foi iniciado no passado. Os filósofos ainda procuram. Esse caso aqui, que é o quê? O presente do indicativo. Eu procuro, eles procuram. Eita, e agora? Uma ação passada que se repete no presente. Vou ao mercado todos os dias. Presente do indicativo também. Agora aqui, ó, uma ação passada anterior a outra também passada. Se você decorar essa daqui que eu vou falar, aí você vai acertar por exclusão. Passada anterior a outra passada. Vixe! Lembra desse termozinho aqui, ó. Lembra disso aqui. Já era.
Lembra disso. Já era. Você vai acertar muitas questões se você aprender isso. Já era. Já era. É sério, já era. Por exemplo aqui, vamos dar um exemplo. Quando eu cheguei, já era. Já era. Olha só, aqui tem duas ações aqui, olha só. Esse já era aconteceu antes de você chegar. Quando você chegou na festa, por exemplo, todos já tinham ido, já era, ninguém estava mais lá. Quando eu cheguei na festa, todos já tinham ido embora. Todos já tinham ido embora quando eu cheguei na festa. O pretérito mais que perfeito, vamos usar para falar de ações que aconteceram, que acontecem antes de outra ação no passado. Ó, eles já foram embora, eles já tinham ido embora. Quando você chegou, eles já tinham ido embora. Ou seja, essa ação aqui, essa ação de ir embora, aconteceu antes da ação de você chegar. Então é uma ação passada, anterior a outra também passada. Sempre que aparecer, ó, finalizar com ara, era, ira, você pode ter certeza que está no modo mais que perfeito. Já era, falara, quisera, amara. Esses termos assim estão no pretérito mais que perfeito. Então a alternativa aqui é pretérito mais que perfeito. Passada anterior a outra também passada. Olha, outro texto que você só leia se você não tiver outro jeito, tá? Só se não tiver outro jeito. Olha só. Considerando a oração como, tracinho, toda a estrutura linguística centrada em um verbo ou uma locução verbal, assinala a alternativa que forma uma oração. Olha aqui nessa questão. Essa questão aqui ele deu aqui para você dar risada na hora, olha só. Ele está dizendo que a oração é toda a estrutura centrada que tem a base em um verbo. Ele está dizendo aqui, ó, oração é toda a estrutura centrada, né, em um verbo, ou locução verbal. Assinala a alternativa que forma uma oração. Ele quer saber o quê? Ele quer que você diga apenas onde é que tem um verbo. É só isso. Olha só, mais jovem tem verbo. A ginasta possui 5 medalhas, tem verbo. Suas participações nos Jogos Pan-Americanos, 1999, Winnipeg. A primeira medalha olímpica da história da ginástica, parará, em parceria com o treinador ucraniano, parará. Então aqui, ó, que simples, né? Aqui nem precisa ir muito longe. Aqui, ó, possuir, verbo possuir. É só isso que ele quer. Ele quer que você diga onde tem um verbo. Aqui, letra B, de bora estudar. Não tem mais para onde você correr, não tem como você errar uma questão dessa. Às vezes a banca facilita com dó de você, para você não entrar em depressão, para você não chorar. Vamos à próxima questão. Meu Deus. Olha só, aqui, ó. Não leia, só leia se precisar. Leia a sentença. Importante. Aqui vem, importante. Lembre-se de que ninguém é chato porque quer. Tipo eu. Ninguém é chato porque quer. O modo verbal utilizado é o imperativo. Olha só, lembre-se de que ninguém tá... Ele já está dizendo aqui que é um imperativo. Olha só, está dizendo que é imperativo. Pronto, já facilitou a sua vida. Vamos lá. Então, assinale a alternativa que o justifique corretamente. Imperativo. O imperativo indica um fato certo ou concreto. A gente já acabou de ver isso. Imperativo não dá para errar. Vamos lá. Indica um fato duvidoso ou hipotético. Eu não vou nem falar. Indica uma ordem, proibição ou pedido. Incide sobre o predicativo, verbo nominal do objeto da peste. Incide sobre a adjunta nominal de tempo de oração. Ele está aqui, o imperativo. O imperativo você não precisa... Olha só. Cuidado, hein? Você não pode procurar problemas para sua vida. Se está falando imperativo todo mundo sabe que é uma ordem, é um tipo de ordem. Então aqui a gente já corre para aqui, ó. Indica uma ordem, proibição ou pedido. Vamos embora. Vamos embora e marca, vamos para a próxima questão. Não fica aí procurando problemas para sua cabeça, hein? Olhou, bateu e tem mais uma. Quando você marcar uma questão, pelo amor de Deus, não desmarca. Marcou, vai para a próxima. Vamos lá, próxima questão aqui, ó.
Assinale a alternativa que preencha corretamente e respectivamente as lacunas. Vamos lá. O consumo das famílias brasileiras. O consumo das famílias brasileiras. Aumentaram o consumo, hein? Olha só. O consumo. O consumo. Esquece o resto. Ó, esquece isso aqui. Faz conta que não existe. Vamos aqui, ó. O consumo. Aumentaram, aumentou, aumentaram, aumentou ou aumentou? O consumo aumentou, né? Não pode ser aumentaram, né? Isso aqui tá bem lógico. Então tem que ser, então já corta, tem que ser aumentou. Então a gente põe aqui, aumentou. Olha só, tá no singular, não tem como ir pro plural. A diretora, apesar de todos os pedidos, a diretora, cadê? Deixaram. Não, deixaram, aqui, a gente já vem aqui e fala assim, a diretora, e corta isso aqui. A diretora, deixaram já corta, né? Então aqui, ó, a gente ficou no deixou. Olha só que tá ficando fácil, ó. Você só tem agora duas opções. Tem a letra B de bora estudar ou letra E de eita. Vamos ver aqui, ó. A diretora deixou, né? Deixou aqui ficou fácil. Deixou. Aqui é esse V parece um. Então aqui, nem o menino, nem a menina. Olha só. Nem o menino, nem a menina. Nem o menino, nem a menina. E agora? Nem o menino, nem a menina. Nem o menino, nem a menina. Os dois, aqui, ó. Nem esse, o menino e a menina. Nem a menina. Cadê? Pode ser puderam. Olha só, tem que ser puderam, porque só sobrou letra B e letra E. Então, assim, tem que ser puderam, né? Olha, não tem como, não, a gente não colocou. Tem que ser puderam. Puderam. Eles puderam. Vai resolver aqui ou é ou são. Vamos lá. Nossa, já são meia-noite ou nossa, já é meia-noite? São meia, olha só, meia. Meias, as meias de colocar no sapato, tudo bem, mas é meia, metade. Meia-noite é singular, meia-noite é singular. Então, o verbo vai ficar no singular, é meia-noite. Já é meia-noite. Então aqui, ó, não é são, é. Cadê aqui o? Não é são, esse letra E a gente corta. Vai ficar aqui a letra B de bora estudar. Letra B aqui, ó. Aumentou, deixou, puderam e de eita. Não, tá B. B de eita. Acertei. Letra B. Vamos para a próxima questão. Tá fácil, hein? Vênus Caio Fernando de Abreu, há 6 anos ele estava apaixonado por ela. Olha que bonito. Então vamos ver aqui se a gente precisa ler. Não precisa ler isso tudo, né? Vamos aqui na questão. Olha aqui, ele já está pedindo aqui, ó. No fragmento não conseguiria, claramente a ideia de incapacidade é realçada pela repetição de um verbo. Olha só, um verbo que na segunda ocorrência é aqui, né? Aponta uma ação futura relacionada com o passado. E aí? Põe uma dúvida aqui, né? Ai, não sei, vamos pôr uma dúvida. Vamos à letra B. Na primeira ocorrência, indica uma ação do presente da enunciação. Indica, olha só, conseguia. Indica uma ação do presente, conseguia. Hoje eu conseguia. Ficou estranho, não ficou? Hoje eu conseguia, hoje eu consigo, ele consegue. Então, conseguia já não é uma ação do presente, né? Não é. Agora vem aqui, ó. Na segunda ocorrência, revela uma ação passada anterior a outra. Uma ação passada anterior a outra. Ação passada anterior a outra, você lembra? Que é o pretérito mais que perfeito. É aquele já era. Então, olha só. Lembra do ara? Sempre daquelas terminaçõezinhas, ó. Para facilitar. Lembra do ara, do era e do ira. Aqui para facilitar, tá? Ara, era, ira. Ara, era, ira, ara. Ara, era, ira. Então aqui, isso aqui é o pretérito mais que perfeito. Aqui não tá, ó.
não é mais não é o pretérito mais que perfeito, que é uma ação passada anterior a outra. Não é. Na primeira ocorrência mostra a única ocorrência da ação no passado? Não, né? As duas estão no passado. E agora, José? E agora? Você lembra daquela questão que eu marquei assim, ó? Que eu marquei futuro do passado, que seria o quê? Seria o quê? O futuro do pretérito, que era aquele talvez, se hoje fosse ontem, eu amaria, se hoje fosse ontem, eu cantaria, se hoje fosse ontem, eu conseguiria. Olha só, a ação futura relacionada ao passado, talvez, aponta uma ação futura relacionada ao passado. Se hoje fosse ontem, eu amaria, se hoje fosse ontem, eu conseguiria. Ela aponta uma ação futura, é o futuro do passado, é o futuro do pretérito. É a alternativa correta, que é essa aqui, ó. Na segunda ocorrência, aponta uma ação futura relacionada com o passado. O talvez, se hoje fosse ontem, eu conseguiria. Se hoje fosse ontem, eu amaria. Futuro, né? O futuro, vou marcar aqui. Deixa eu ver se dá para marcar. Futuro do passado, futuro do pretérito. Futuro do pretérito, a letra A de eita, acertei. Não tá difícil, hein? O texto 2 pertence à tipologia narrativa e faz uso de verbos para marcar a passagem do tempo. Desse modo, o emprego do pretérito imperfeito no início expressa uma ação. Olha só, ele está pedindo aqui, ó, o conceito do pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, lembra? É o passado inacabado. Uma dica para lembrar do pretérito imperfeito, passado inacabado. Olha só, quando eu ia, lembra desse ia? Quando eu ia, ela voltava. Deixa eu colocar um vermelho aqui, ó. Ela voltava. Quando eu ia, ela voltava. Quando eu ia, ela voltava. Quando eu voltava, ela ia. Sempre lembra disso. Quando eu ia, ela voltava. Marca no seu caderno aí. Então, a gente sabe que o pretérito imperfeito é o passado inacabado. Em outras palavras, é uma ação passada que se prolonga no tempo. Quando eu ia, eu ia, ela voltava, tá se prolongando, ou seja, que não tem fim, ó. Eu ia, tá indo, ela voltava, eu ia, ela voltava, eu ia, ela voltava, eu ia, ela voltava, ela voltava, ele ia. Isso aqui se prolonga no tempo. Então, veja só, sempre, ó, o pretérito imperfeito geralmente vai aparecer o ia e o vá. Vamos aqui em cima, ver aqui onde aparece aqui, ó. Olha só. Carregava consigo um vasto cemitério. Olha só, carregava. Isso aqui vai se prolongar. Ela carregava. Se prolonga no tempo. Então aqui a alternativa correta aqui vai ser o quê? Uma ação passada que se prolonga no tempo. O incendiador de caminhos. Vai ler, você vai ler. Não vamos ler. Só se precisar. Vamos ler aqui. Vamos tentar ver aqui se a gente vai ler. Olha aqui, vamos aqui ver se precisa ler, né? No parágrafo do texto, há o predomínio de um tempo verbal. Olha só, já está dizendo, nem precisa que encerra um valor expressivo. Ficou meio confuso, né? Que encerra um valor expressivo, um tempo verbal que encerra um valor expressivo. Eita peste, e agora, José? A banca aqui, ela pode ter judiado um pouco de você, mas veja aqui, ó. Há o predomínio de um tempo verbal que encerra é hoje encerra, vamos lá. Que encerra um valor expressivo. Vamos aqui, ó, veja só.
Pretérito perfeito, expressando ações concluídas. Olha só, pretérito perfeito. Pretérito perfeito é passado concluído. Ele está dizendo aqui, ação, expressando ação concluída. Pretérito, ontem, né? Ontem eu, por exemplo, eu comi. Ontem eu comi. Presente do subjuntivo, indicando possibilidades. Se eu comer, se eu comer. Futuro do presente. Amanhã tu comerás. Aqui, ó. Comerás, comerás, comerás. Pretérito imperfeito é o passado inacabado. Ontem eu comia. Ontem eu comia. Olha aqui, ó, presente indicativo indicando ações habituais. Hoje eu como. Olha só, é uma habitualidade. Eu como. Hoje eu como. Hoje eu como. Ele quer aqui, ó, o conceito. O presente do indicativo, ele vai indicar ações habituais. Eu como, todo dia eu como. Eu durmo todo dia. Eu amo todo dia. Veja que é uma ação habitual. Eu como todos os dias. Eu durmo todos os dias. Então aqui, a alternativa correta aqui, o sueco morou com os parentes desde pequeno. Entretanto, passou a morar com a esposa. Veja só, o sueco morou com os parentes desde pequeno. Entretanto, passou a morar com a esposa. Vamos aqui. Há um padrão de tempo verbal. Ele já está dizendo, olha aqui, ele está dizendo aqui para você o pretérito perfeito nessas duas orações. Assinale a alternativa em que esse padrão se repete. Ele quer o pretérito perfeito. Pretérito perfeito, pretérito é o que? É o passado acabado. Por exemplo, ontem eu comi. Ontem eu comi. Ontem ele morou. Tá aqui, ó. Ontem ele morou. Agora vem aqui, ó. Ontem o sueco passava horas lendo. Passava horas lendo. Veja que esse passava aqui. Veja que esse passava, ele está se prolongando, né? Ó. É o passado que se prolonga no tempo. Passava, ele passava. Isso aqui é o pretérito imperfeito, é o passado. Lembra do ia? Quando eu ia, ela voltava. Quando eu voltava, ela ia. É o passado, que é o pretérito. Isso aqui é o pretérito imperfeito. Lembra sempre do ia e do vá. Quando eu ia, ela voltava. Quando eu voltava, ela ia. Quando eu ia, ela voltava. Quando eu voltava, ela ia. Isso é muito imperfeito. Agora aqui, ó, o sueco estudou. Olha só, tá vendo que nem precisa. Eu tô falando esses aqui para você ir fixando, mas olha só. Morou, estudou. Morou, estudou. Não precisa você pensar muito. Ontem ele morou, ontem ele estudou. Ontem ele morou, ontem ele estudou e lecionou. Tá tudo aqui, já dado para você ontem. Acabou, ontem ele estudou e acabou. Ontem ele lecionou e acabou. É o passado acabado, passado acabado. Agora vê aqui, ó, o sueco assistia vídeos em português. Assistia vídeos em português. E aí? Lembra que ia, assistia é novamente o passado imperfeito, está se prolongando. Quando eu ia, ela voltava. Quando eu voltava, ela ia. Agora sim, a casa do sueco estava. Olha só, o ava de novo. O ava é o quê? Estava é imperfeito. Novamente aqui, ó, é imperfeito. Quando eu ia, ela voltava. Quando eu voltava, ela ia. E na casa havia, olha só, via, ia. É o imperfeito novamente. Veja só que essas de cabeça aqui, mas que coisa boba. É coisa boba mesmo que vai fixar na sua cabeça. Quando eu ia, ela voltava. Quando eu voltava, ela ia. Isso é imperfeito para quem... Lembra assim, ó. Isso é imperfeito para quem ama. Quando eu ia, ela voltava. Quando eu voltava, ela ia. É algo imperfeito. É para facilitar a sua vida. É para facilitar a sua vida. Para você não errar nada. Nada.